Me chamo Rogério Costa. Cheguei aqui nessa casa aos 7 anos de idade. Nesse período de 7 anos, meu pai me abandonou, né? Abandonou eu, minha mãe, minhas irmãs. Então eu fui uma criança que não tive esse acompanhamento do meu pai, diário, né? Tá dentro de casa. Uma figura paterna. E eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu cheguei aqui nessa igreja. O apóstolo Arão estava ministrando sobre paternidade. E ele falava assim, existe um pai que nunca vai lhe abandonar. E eu lembro muito bem desse dia porque eu falava para mim mesmo, será mesmo? Porque o meu pai de sangue me abandonou. Eu então aceitei Jesus com 8 anos, sem ter pai nem mãe dentro da igreja. Vim acompanhar minhas irmãs e decidi viver esse relacionamento com esse pai. E quando chegou nessa fase de jovial, né? Essa fase de jovem, eu ouvia muito testemunho. Às vezes alguns deles falavam esses testemunhos para se autopromover. E eu, na minha inocência e ao mesmo tempo ignorância, né? Eu pensei assim, poxa, eu queria um testemunho desse. Acho que eu preciso ir para o mundo para mim viver isso aí e ter um testemunho. E aí, no mundo, eu me envolvi, usei drogas, bebia, ia para muitas festas. Só que nenhuma dessas coisas, particularmente, eu gostava. Eu ia mais pelas amizades que tinham feito, né, no decorrer da caminhada dos ex-crentes, né, que era um bando de ex-crente, tudo no mundo. Chegou um certo ponto que eu olhei assim, eu falei assim, eu não me encaixo aqui. E eu comecei a sentir saudade de casa. Na época não era costume, nem um apóstolo ministrar na rede jovem. Era muito difícil, era uma vez a cada 6 meses por aí ou mais. E eu decidi no sábado ir sozinho, sem avisar ninguém. Os ex-crentes, né, que andavam comigo. E decidi ir, nesse dia que eu cheguei na rede, era a apóstola Deise que ia ministrar. Só que quando eu cheguei, os ex-crentes do mundo estavam na igreja. E aí eu não prestei atenção na palavra, só fui. Mas mesmo assim terminou o culto, a gente sempre sabia que os jovens quando terminavam iam comer alguma coisa, estar na comunhão. Eu já não queria mais a companhia deles, né, dos outros, né. E aí eu falei assim, eu preciso ficar perto, né, na época do meu líder. E aí ele fez o percurso todo para me deixar em casa. Eu lembro como se fosse hoje, o telefone dele tocou, alguém chamando ele para ir para algum canto, ele falou assim, não, vou só deixar o Rogério em casa, e aí eu vou para aí. E eu fiquei irado. E rapaz, esse cara tá me lavando. Cheguei em casa, liguei para um amigo meu, a gente passou a noite usando droga mesmo, fiquei maluco. A vida seguiu na mesma semana. Só que deu quinta-feira, a minha irmã chegou lá em casa chorando de manhã e eu estava de ressaca da noite anterior, ter ido para uma festa. Ele dizia que ele queria falar comigo e eu pensei, nossa, aconteceu alguma coisa com ela, né? E ela falou para mim que Deus tinha falado para ela que se eu não voltasse para os caminhos dele, eu iria morrer. Aí na época eu falei, lá vem você com essas suas conversas, né? Mas doido para voltar também. Deu sexta-feira, deu sábado. Quando deu sábado à tarde, eu senti no coração de ir para a igreja de novo. Então seriam 2 sábados seguidos. E vim mais uma vez para a igreja. Quando cheguei na igreja não tinha as pessoas de fora. Mas no sábado seguinte a apóstola Deise estava ministrando de novo. E nesse dia ela ministrou sobre o filho pródigo. E na época eu falei assim, eu ouvi a palavra, chegou a hora ela fez o apelo, e na minha cabeça eu pensei assim, eu só vou levantar a mão se alguém levantar. Na mesma hora que eu pensei isso, veio uma voz e disse, então você vai morrer hoje. Na mesma hora eu abri o olho, olhei para os lados e não tinha ninguém, as pessoas que estavam do meu lado estavam orando. E aí quando ela falou, vim aqui da frente, as minhas pernas travaram, eu não saí do lugar.
E um irmão que ia no banheiro, beber água, não sei. Só triscou em mim, parece que foi aquele, né? Me descongelou e eu vi que minhas pernas voltaram ao normal e fui lá na frente. Nesse dia, nessa época, a rede de jovens não se convertia menos de 10 pessoas toda a rede. E nesse dia foi só eu. Voltei para a igreja no sábado e no domingo a liderança tinha feito uma reunião com os discípulos e esse meu líder, né, tinha me chamado para mim ir. Vamos para lá, vamos estar juntos. Falei, tá bom. E aí que acontece? Na noite de sábado para domingo, depois da minha conversão, eu dormi e tive um sonho muito pesado, onde eu via várias cruzes, multidão. Eu não conseguia falar e tinha um moço de capuz e ele falava assim: por um triz, eu ia te matar hoje. Hoje eu ia te matar, mas você teve sorte. Aí ele apontava, tá vendo esses daqui? Eu vi algumas pessoas mesmo de frente e uma multidão atrás, né? Eles estavam pendurados no banquinho com uma forca no pescoço. E aí ele falava, tá vendo esses daqui? Dava pra ver nitidamente os da frente. Ele falava assim, esses daqui eu vou levar comigo. Tá vendo essa cruz vazia? Esse banquinho vazio? Isso aqui é a tua. E aí ele pegava uma placa. Com a unha do seu dedo ele escrevia meu nome e botava lá. E ele dizia assim, um dia você vai voltar, e quando você voltar eu não vou lhe dar oportunidade, eu vou lhe matar. E aí de trás, da mão dele assim, ele puxava a cabeça dessa moça que tinha falecido, que foi o dia que eu decidi sair da igreja. E ele falou assim, essa daqui eu trouxe para mim. E eu lembro que quando eu acordei, eu estava no portão de casa, chorando. E desde aquele dia, graças a Deus, Deus tem me sustentado. Hoje eu tenho 2 filhos, sou casado. Todos os traumas, problemas que tive de paternidade, graças a Deus sou curado, fui curado. Amo meu pai hoje, mas a maldição hereditária que seria para continuar na vida dos meus filhos acabou em mim. Hoje eu sou pai que eu não tive. Quando eu vim para a igreja, não tinha dia dos pais, dia das mães. E pediu para as crianças fazer, né? Feliz dia dos pais, feliz dia das mães, desenhar na camisa. Aquilo dali era forte para mim, porque todas as crianças tinham seus pais na igreja. E eu só guardava minha blusa. Então era muito forte. E hoje quando eu vejo meu filho de 5 anos, antes de almoçar, pedir para orar, chegar no culto, levantar as mãos, uma criança de 5 anos, se eu conseguir sem a paternidade viver e depender desse Deus, eu vou quebrar essa maldição aqui, porque o meu filho vai ser bem melhor do que eu. Hoje eu me sinto realizado por tudo que Deus já tem feito na minha vida. Agradeço muito essa igreja, essa casa, porque o que eu sei hoje, o que eu vivi de princípio, o que eu vivi de dor, o que eu vivi de vitória, tudo eu aprendi aqui. Essa vontade de amar pessoas, de amar almas, eu aprendi aqui, aprendi nessa casa. Então hoje eu sou um homem realizado, sou um pai realizado. Já no laudo da tomografia, assim que saiu o resultado, estava lá tumoração neoplásica, que era o indicativo de câncer. E o câncer no pâncreas, ele é um câncer totalmente agressivo, que geralmente não dá sinais, e era o meu caso também porque eu nunca tive nenhum sintoma. Poderia trazer complicações de que se eu descobrisse assim que eu tivesse sintoma já seria um estágio terminal e que não teria uma solução através da medicina. Em nenhum momento eu tive medo de agora eu vou morrer ou acabou tudo. Eu sempre senti que Deus estava do meu lado. Eu sentia que desde o início Deus não ia me desamparar, que Ele sempre esteve comigo em momentos que eu nem sabia que ia acontecer alguma coisa ruim.